11h20 e nós cá estamos de novo para a segunda hora desta Estrela da Manhã, que lhe faz companhia aqui na Rádio Tanger 96.7, todos os domingos das 9 às 13. E hoje trazemos uma estrela que já tem alguns anos, uma estrela que se chama Monte Pio Abrantino Soares Mendes. Uma instituição que foi fundada no ano de 1856, por isso conta já com 157 anos, prestando relevantes serviços à comunidade. Teve como primeiro nome Sociedade Filantrópica Abrantina. Teve também como primeiro timoneiro desta cruzada Raimundo José Soares Mendes, lugar que ocupou até 1894. Mais tarde, em Assembleia Geral passou a denominar-se Sociedade de Socorros Mútuos Soares Mendes, iniciando a sua atividade com 19 sócios. Destaca-se também nomes como Francisco Solano de Abreu e Francisco Egídio Salgueiro. Francisco Egídio Salgueiro foi o homem que em 1904 instituiu a Caixa Económica. A 15 de julho de 1944 passou a chamar-se Monte Pio Abrantino Soares Mendes. Contava já, em 1944, com 464 sócios, pagando 3 escudos por mês. Monte Pio Abrantino Soares Mendes é o nome que tem atualmente e é uma sociedade de mutualismo e filantrópica de Abrantes. Connosco temos o rosto atual desta sociedade, ou seja, desde 1856 já passaram por lá muitos rostos. Neste momento, o rosto é Manuela Ruivo. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Manuela, diga-me uma coisa. Qual a necessidade de, em 1856, se criar em Abrantes uma sociedade de mutualismo e filantrópica? Pois, voltando atrás também, século XIX, portanto, existiam pessoas como o Miguel Fialho de Castro, que aí no seu resumo, Miguel Fialho de Castro, que era um estudante em Coimbra, e esse estudante em Coimbra foi ele que deu início aqui ao mutualismo, e porque nessa altura, no século XIX, estava em voga o mutualismo e as ideias mutualistas em Portugal. Tinham-se dado esse início. Era um estudioso, e entendeu que seria através do mutualismo que nós conseguiríamos, e mutualismo o que é? É isso que eu ia dizer. Se não se importava de explicar ao auditório o que é mutualismo e filantropia. O mutualismo é um movimento associativo, de solidariedade social que nasceu em Portugal há 700 anos. E em Abrantes, no século XIX, há 157 anos. Portanto, nessa altura, 18 abrantinos, preclaríssimos cidadãos burgueses de boa têmpera, como podemos ver citado em vários locais, iniciados por Miguel Fialho de Castro, eram defensores do mutualismo. E qual era o objetivo? O objetivo foi fundar uma sociedade com o fim de socorrer os sócios que fizessem parte dessa mesma associação. Ou seja, existe uma troca. As pessoas associam-se e, em troca, teriam um serviço. E qual é esse serviço? Que perdurou e perdura até hoje, que são serviços médicos e medicamentosos que o Monte Pio Abrantino Soares Mendes, neste momento, presta aos cidadãos e aos munícipes, não só de Abrantes, mas também dos concelhos limítrofes. Dentro dos serviços, já falou na medicina, têm outros serviços que costumam prestar? Sei que houve uma altura que tiveram também direito. Fez um resumo da história do Monte Pio, em breves palavras, poderíamos dizer muito mais, é difícil entender. Houve uma altura em que foi feita uma Caixa Económica, e que essa Caixa Económica, porquê? Porque houve uma situação, e foi com Emílio Salgueiro, que
de alguma forma terá começado, desenvolvido, implementado uma Caixa Económica. Porquê? Porque vivíamos momentos de dificuldade e, portanto, ao vivermos momentos de dificuldade, o que é que se pretendeu? Este Egídio Salgueiro construiu a sede concretamente do Monte Pio Abrantino, como hoje vemos, em 1916, e ele teve dificuldades financeiras muito grandes, Egídio Salgueiro, e nessa altura criou a Caixa Económica. E o objetivo, claro está, era gerar riqueza, era gerar mais-valias para poder continuar a ajuda, para poder continuar os serviços aos associados. Portanto, este Egídio Salgueiro construiu a sede e, com a ajuda de pessoas determinantes na altura, como Santos Consolado, que era um consultor diplomado da Escola de Belas Artes de Lisboa, que gratuitamente, graciosamente, aliás, muitos dos presidentes, muitos dos associados, existem muitas pessoas amigas do Monte Pio Abrantino Soares Mendes, e que, se elas não tivessem existido, referiu há bocadinho Solanda Abreu, referiu há bocadinho Raimundo Soares Mendes. Raimundo Soares Mendes foi uma pessoa extraordinária que, em determinadas alturas, na angariação de fundos, ele próprio, em determinadas alturas, porque a situação do Monte Pio, o mutualismo em Abrantes, teve altos e baixos. Estamos numa situação, hoje em dia, uma situação muito difícil também, em que temos de ter engenho-arte para continuar o que os nossos antepassados nos deixaram, o legado que os nossos antepassados nos deixaram. E o que é que esse senhor fazia? Ele, muitas vezes, para além de angariar fundos através de corridas de touros, de quermesses, de concertos, o que é que fazia? Colocava as suas próprias pratas a leilão e era ele que as comprava novamente, dando determinado dinheiro à associação, porque passaram momentos, como já referi, de alguma dificuldade. Já que já falou aí na questão da subsistência, ficaria lá mais para o fim, mas visto que está no contexto, e como é que sobrevive o Monte Pio Abrantino hoje, visto que já em 1856 havia algumas dificuldades? Vocês têm apoios estaduais? Sobrevivem através de algum subsídio ou é mesmo só através da cotização? Essa é uma pergunta extraordinariamente importante nos dias de hoje. Deixe-me voltar atrás. Claro. Nós não temos não dependemos do Estado. Somos completamente independentes do Estado. O que é mais difícil. É mais difícil, mas também é mais motivante. Voltando atrás, durante a Primeira República, já aí, depois de um momento difícil, criou-se um momento de expansão. E havia, já nessa altura, uma grande dissonância entre a conjuntura portuguesa da época. Como sabem, a República era particularmente preocupada com questões existenciais e questões de providência social, e criaram-se determinados organismos estatais, isto vindo completamente de encontro àquilo que me está a perguntar, como o Ministério do Trabalho em 1916 e o Instituto de Seguros Sociais em 1919, e exatamente áreas em que o Monte Pio Abrantino Soares Mendes presta a sua assistência. E, portanto, nessa altura criou-se alguma insegurança em relação ao movimento mutualista. Que isto foi transversal a todo o país. No entanto, em relação a questões de saúde pública e às subsistências na região de Abrantes, portanto, houve aqui uma situação bastante grave, nomeadamente em Abrantes, sobretudo após e durante a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Portanto, isto decorreu em 1916, 1918,
depois tivemos uma situação também muito grave, que foi a gripe pneumónica, também em 1918, e depois outra situação complicadíssima, que foi questões de tuberculose, portanto, tudo também nestas alturas. Finda a Primeira República e com o novo regime, com situações de totalitarismo, com alguma repressão e culminando com Oliveira Salazar, este novo regime, que estava assente em pressupostos de corporativismo, limitava de alguma forma, e de alguma forma garante, o associativismo em Portugal. E, portanto, foi com situações complicadas, de processos de alguma discriminação política, e essa não quer dizer perseguição, porque não sei se foi assim tão contundente, mas teve por alvo o mutualismo em Portugal. A Associação Montepio Brantino Soares Mendes, que na altura já se chamava assim nesta altura, sentiu também esses efeitos, sentiu também o efeito do corporativismo do Estado Novo, e nessa altura o jornal do século, já para falarmos um bocadinho também em comunicação social, iniciou uma grande campanha a favor do mutualismo, e essa campanha, a direção do Montepio Brantino Soares Mendes colocou-se ao lado da Federação da Associação de Socorros Mútuos, e apesar de já nessa altura também haver uma pressão da Câmara de Abrantes, é um pouco de história e acho que é importante para todos nós sabermos como estamos aqui, conseguiu-se ultrapassar essas dificuldades, e a resposta do Montepio Brantino Soares Mendes nessa altura foi aumentar o número de associados, foi melhorar a qualidade de serviços e foi aumentar a intervenção na sociedade. E aconteceu, efetivamente, um boom no número de associados que tínhamos. Exato, porque começaram com 19, a seguir em 44 já tinham 464 e hoje têm... Já chegámos aos 3.500, já fomos a maior associação em termos de associados do Concelho de Abrantes, somos a segunda mais antiga, portanto a primeira é a Misericórdia de Abrantes, nós em termos de associação somos a segunda, mas em termos de associados já fomos a primeira, e portanto neste momento existe esse número de associados, existe, mas se me perguntar, as cotas pagas é que são menos. e portanto se todos pagassem, se calhar o Montepio estaria melhor. Sim. Isso deve ser o mal das associações. Exatamente, mas esta associação não depende de Estado, não depende, não tem nenhum subsídio de Estado, Câmara, nada. Não, exatamente, é autossustentável. Apesar de ser uma IPSS. Exatamente, já lá vamos. E apesar de ser uma IPSS, prestar serviços na área social, neste caso médico-medicamentosa em Abrantes. Ora, então vamos fazer só aqui uma pequenina pausa também para descansar um bocadinho. Vamos ficar com os reptilianos, não é verdade? Exatamente. A Susana, o Filipe e o Filipe. A Susana, o Filipe e o Filipe. E o Gabriel, peço desculpa. Tá bom, e como estamos a falar de tempo, história, e também para mudarmos um bocadinho o sentido de fazer a quebra entre o passado e o presente, e nomeadamente o futuro. Exatamente. Nada melhor que uma canção que se chama A Canção do Tempo. Vamos lá então. Então vamos ouvir Reptilia, A Canção do Tempo. Eles que nos chegam diretamente de Camarate. Olha, não chegam. Chegam. Eles moram exatamente na rua onde caiu o avião de Sá Carneiro, se calhar foram com ele. O que é que achas? Já cá estão. Já estou a esparvoar, não é para esparvoar. À porta daquela igreja vai um grande corrupinho. À porta daquela igreja vai um grande corrupinho. Às voltas de uma coisa velha
fogem dela, deitam fogo a rebentar. Soltaram uma vaca em chamas com um homem a guiar. Soltaram uma vaca em chamas com um homem a guiar. São voltas, ai amor, são voltas, são as voltas da maralha. Ai, são voltas, ai amor, são voltas, são as voltas da canalha. À porta daquela igreja vive o ser tradicional. À porta daquela igreja vive o ser tradicional. Às voltas de uma coisa velha e não muda a condição. Às voltas de uma coisa velha e não muda a condição. São voltas, ai amor, são voltas, são as voltas da maralha. Ai, são voltas, ai amor, são voltas, são as voltas da canalha. E como devem ter dado conta, esta não é nada a Canção do Tempo. É sim os Reptilia, mas foi um cover que eles têm, a Vaca de Fogo na voz de Susana Gonçalves. Mas a gente já vamos cá voltar aos Reptilia daqui mais um bocadinho. Então sim com a Canção do Tempo. Mas então, como vamos continuar a fazer um bocadinho mais de história? Espera só um segundinho. Como vamos continuar a fazer um bocadinho mais de história do Monte Pio Abrantino Soares Mendes, ou Soares Mendes Abrantino, que de vez em quando baralho um bocadinho com a expressão, vamos deixar então a Canção do Tempo para quando quebrarmos realmente o passado e começarmos a falar do futuro. Entretanto, vamos dar voz novamente à Anabela, porque ela, como sempre, conduz estas conversas com os nossos convidados, e também à Manuela Ruivo, que também está a fazer aqui muito bem a resenha histórica da instituição que preside. Anabela? Isto só prova que a Manuela tem noção do sítio onde está e sabe o que quer e para onde vai. Faz favor. Obrigada, Anabela. Efetivamente, se há valores que preservam, são valores como estes que se respiram no Monte Pio Abrantino Soares Mendes, que perduram no tempo. Como dizíamos há pouco em off, existiram um grupo de presidentes e de pessoas que ajudaram e que deram cara e que conseguiram fazer passar, perdurar no tempo esta instituição centenária do nosso concelho. Quer queiramos, quer não, a cara do presidente na altura que esteja é sempre a cara da instituição. Sim, é o dinamismo, a vontade, o voluntarismo, todas as dinâmicas que se criam têm muito a ver com o tipo de presidente, com o tipo de pessoa que está à frente de qualquer instituição. E com os valores que ela própria defende. Exatamente. Não é? Não podemos esquecer, agora só usar uma expressão que é muito usada aqui para a Anabela, mas que agora vou usar ali mais, me desculpar tudo. Em cima da instituição, aliás, acima do Presidente, temos que nos lembrar sempre que há uma instituição por trás. Ou seja, o Presidente fica... O Presidente passa e a instituição fica. É por isso... Independentemente de ser mais ou menos dinâmico o Presidente, quando ele recorre à sociedade para ter apoio, já que neste caso o Monte Pio é 100% independente de qualquer apoio público, então depende de si próprio e dos apoios da sociedade civil e não da sociedade oficial. Portanto, quando recorrem à sociedade, às vezes acontece, quem é que é o Presidente? Quem é que é o manda mais? E nós temos que nos lembrar sempre, a obra é que fica, não o Presidente. A obra é que fica, tem os presidentes e as pessoas que estão em determinada altura à frente de uma instituição desta,
tem que ter a nobreza de caráter de fazer um bocadinho melhor do que aquilo de quando encontraram a instituição, de quando chegaram. É aí, e deverá ser o cuidado que todas as direções, não é só o presidente da direção, neste caso eu estou a falar como presidente da direção, mas estou a representar uma direção que é composta por um grupo de pessoas e todas elas também são responsáveis por aquilo que iremos fazer durante o nosso mandato, mas mais do que isso, nós somos fiéis depositários daquilo que outros, o legado que outros nos deixaram, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para preservá-lo da melhor forma possível. É esse o nosso grande objetivo. Não é quem está, interessa como vamos fazê-lo, e aí é que se vê, por aí conseguimos saber ou conseguimos verificar pela obra que nós vamos deixar, a nossa equipa, a nossa direção, como é que cuidamos desta instituição. E, portanto, esse é um grande desafio que nós temos pela frente, e nós podemos voltar um bocadinho atrás. Existe uma célebre frase de um médico, também um médico extraordinário, que trabalhou graciosamente para o Montepio Abrantino Soares Mendes, o Dr. Santana Maia, que dizia que o Montepio será aquilo que nós quisermos. Um grande homem, que pequenino em tamanho, mas em grandiosidade era um grande homem. Exatamente, era um senhor e que dizia que o Montepio será aquilo que nós quisermos. A sua sorte, a sua vida e o seu futuro estão nas nossas mãos. E, efetivamente, o futuro do Montepio Abrantino Soares Mendes neste momento está na mão desta direção, e a sorte é aquilo que o engenho e a arte é aquilo que esta direção tem que procurar, com muito trabalho. É certo, nos dias de hoje nada se consegue sem trabalho, com muito trabalho, muita dedicação e muita estima à instituição. Manuela, o Montepio passou aí por várias épocas na nossa Constituição em Portugal, passou a implantação da República, passou a Revolução, depois tivemos aí o 25 de Abril. Como é que foi a transição do Estado Velho para o Estado Novo? Foi ao contrário, é isso. Como é que foi essa transição? Tivemos vários altos, vários baixos, e como o 25 de Abril, a sua essência, as suas vivências, os processos de transformação que ele encerrou e que nos permitiu viver, trouxe também para o movimento mutualista um novo alento, nomeadamente em Abrantes e no país. As mutualidades neste momento, nesta fase de transição, as mutualidades assumiram-se como agentes ativos no protagonizar de um exercício socio-institucional de entreajuda. Entreajuda é aqui uma palavra muito interessante e muito cara para nós. Cada vez mais atual, não é? Completamente atual nos dias de hoje. Fazendo com o exercício da solidariedade social fundamental e onde assenta também a vivência democrática. Portanto, foi um reviver, foi outro boom que o mutualismo deu nesta fase. Falando ainda numa coisa que falou agora há pouco, o Montepio tem património próprio? Sim. Nós sabemos, por exemplo, que as Misericórdias têm aquele património que vão deixando, o Montepio tem esse património próprio que numa situação extrema e de aflição se possa desfazer? O que não é bom, mas pronto. A nossa pretensão é adquirir. Certo. É preservar, acima de tudo, efetivamente, aquilo que nos deixaram atualmente, e refiro-me às instalações do Montepio Abrantino Soares Mendes, aquelas que eu me referi que foram inauguradas em 1916, tiveram e vão ter que ter da nossa parte uma intervenção grande. Como referimos há pouco, não dependemos do Estado e, portanto, vivemos da cotização dos nossos associados. Ou seja, qualquer pessoa para ser associada do Montepio Abrantino inscreve-se, faz uma inscrição, é autorizada pela direção e tem uma joia e depois tem uma cota
de acordo com as possibilidades ou mensal, ou anual, ou semestral. Portanto, cota de valor fixo. Cota são 2 euros por mês. Portanto, é Também não recebeu muito. Em 1944 eram 3 escudos. Pô, também não recebeu muito. Não. Mas acreditem que não é muito, porque nós somos, esta instituição é uma IPSS e supostamente todas as IPSS não têm cariz lucrativo. No entanto, todas as associações têm que sobreviver. Era isso que eu ia dizer, mas têm que sobreviver. Têm que sobreviver. Neste momento não temos dinheiro para fazer as obras todas que queremos, portanto vamos ter que ter engenho e arte para angariar novos associados. Estamos naquela fase em que precisamos de angariar novos associados para pagarem as suas cotas, para podermos continuar com o mesmo tipo de assistência. E em relação ao património, como a Anabela colocou a questão, nós somos detentores do edifício principal, que nós utilizamos o primeiro andar, a parte de baixo é alugada ao Montepio Banco. Que não tem nada a ver com o Montepio Soares Mendes. Não, mas também é uma mutualidade. É uma mutualidade, mas que a finalidade dela é a Caixa Económica. Nós já tivemos em tempos uma Caixa Económica, mas não fomos por aí. Portanto, na nossa gênese também é permitido, também podemos ter uma Caixa Económica. No entanto, nós não avançámos por aí, tivemos aquela Caixa Económica e parou. Depois houve uma substituição e o Montepio Banco, que é uma mutualidade também, utiliza e nós vivemos de rendas. Temos portanto, alugado, o resto são alugado. Depois temos o edifício contíguo e agora entramos aqui num projeto. O edifício contíguo, um bocadinho mais abaixo, é também nossa propriedade. E um dos nossos objetivos, que nos propomos, é fazer obras também nesse edifício para criar um novo centro de saúde, uma nova clínica, portanto, que dê apoio às instalações atuais do Montepio Abrentino Soares Mendes. Temos mais 2 casas, uma que era um antigo Pimpolho, se a gente conhece, que está agora para alugar e, portanto, daqui faço o repto, quem precisar de uma loja ou de um estabelecimento no centro da cidade, que está em ótima situação, a localização estratégica. E temos outra casa que também está alugada, também perto da praça principal. Portanto, é este o nosso património. O que é muito pouco para uma instituição tão grande, não é? Sim. Digamos que são edifícios com algo no centro histórico, todos eles, e, portanto, com algum valor. Antes de fazermos aqui mais uma pequenina pausa, vamos aqui tentar também perceber uma coisa. Dentro das especialidades que vocês têm, ortopedias, da clínica na questão de saúde, eu não sou sócia do Montepio e acho que possivelmente, se calhar, muitos dos nossos ouvintes também não são, mas, por exemplo, eu preciso de uma especialidade que vocês têm. Eu posso me dirigir ao vosso Montepio, marcar uma consulta e ser atendida normalmente, ou tenho que ser obrigatoriamente sócia do Montepio para usufruir dessa consulta? Não precisa de ser associada do Montepio para ir às nossas instalações e utilizar os nossos serviços médicos. A diferença é só o custo. É o custo, certo? É o custo, exatamente. O que é que acontece? Para ser associado do Montepio, portanto, tem que preencher uma ficha de inscrição e fazer pagamento da joia e da cotização anual. Pronto. E depois, quais são os serviços que tem? Médicos e medicamentosos. Os nossos associados podem usufruir da clínica geral, que temos 3 médicos, e já agora fazer referência porque é muito importante este apoio que eles nos dão, a doutora Rosa, a doutora Leonor Gonçalves e o doutor José Manuel Simões de Carvalho. O José Manuel Simões de Carvalho também faz parte da nossa direção. E a doutora Leonor Gonçalves, nós estamos no Tramagal, é de cá, é oriunda do Tramagal, é uma tramagalense. Portanto, estes são médicos de clínica geral. Estes médicos de clínica geral prestam, e é aí que é a nossa mais-valia,
nós distinguimos aí exatamente com estes serviços na clínica geral e no receituário também. Portanto, clínica geral e receituário é a grande diferença que o Montepio Abrantino Soares Mendes presta aos seus associados. No entanto, quer associados, quer não associados, podem usufruir dos médicos que fazem a clínica geral, das suas consultas de clínica geral, tão difíceis hoje no nosso território, e aliás, depois, se me permitirem, também vos quero dar nota de um serviço que nós queremos implementar e é um desafio desta direção, e as especialidades. Existem uma série de especialidades que podemos consultar na nossa tabela, temos na oferta, e essas especialidades também podem ser utilizadas por sócios e não sócios. A diferença está na diferença de preço que irão pagar a posteriori. Pronto, a minha pergunta era mesmo nessa área, porque muitas vezes, sei lá, vou falar, não sei se tem, mas vou falar, sei lá, num ortopedista, num cardiologista, que são consultas que no público, no geral, no hospital, levam meses a marcar, anos a marcar, e muitas vezes há necessidade de saber um diagnóstico rápido para saber se pode ou não esperar ou não esperar, e daí a minha pergunta, se eu, não sendo sócia, poderia lá ir, ter uma consulta e ter uma opinião, ou se teria que me fazer sócia para ir a essa reunião? Não, o nosso objetivo é mesmo esse, ter uma resposta expedita, não só em relação às especialidades. É óbvio que temos médicos que vêm, que não estão cá todos os dias, é por marcação, e portanto as pessoas já sabem qual é a data em que eles vêm, basta ligar para a clínica e perguntar, mas os médicos de clínica geral nós podemos fazer as marcações e é tudo muito rápido, nós não precisamos de estar horas à espera, portanto já sabemos que estamos naquele dia, mesmo para o receituário, é tudo, o nosso objetivo é que seja uma coisa muito expedita. Essa nossa grande mais-valia, que hoje em dia é muito escassa no nosso território, é tê-la ao serviço da nossa população. E agora, se me permite dar-vos uma nota não é de um sonho, porque é um sonho que se vai tornar realidade, enfim, e nós crescemos e criamos à conta dos nossos sonhos também. Nós temos como objetivo ir para o terreno com uma unidade móvel, fazer este apoio com médico e com enfermeiro a todas as freguesias do nosso território. Portanto, têm sido encerrados postos médicos. Exatamente, e nós vamos tentar complementar. Nós não nos substituímos ao Estado, nós somos complementares ao Estado, mas visto que o nosso território é um território tão abrangente e tão disperso, não é? O nosso público-alvo, aquilo que existe, as pessoas, a faixa etária que existe no nosso território é uma faixa já com alguma idade, falta de mobilidade, com dificuldade nos acessos com alguns rodoviários, exatamente, e mais. E portanto, aquilo que nós pretendemos através de protocolos, ou com as juntas de freguesia, ou com associações, ou diretamente no nosso carro móvel, na nossa unidade móvel, fazer esse apoio às pessoas que necessitem de nós. Portanto, vamos ao encontro, é a tal proximidade, vamos ter com as pessoas no sentido de lhe prestar o melhor serviço possível numa área bastante difícil que é a saúde. Ora, faltam 5 minutos para as 11 horas. Eu iria ter aqui a ousadia de convidar a Manuela para ficar mais um bocadinho connosco, porque o Montepio tem muito ainda para nos dar, e eu ainda tenho aqui 2 ou 3 na manga do casaco. E ficaríamos com um bocadinho de música e depois os comerciais, porque há 2 ou 3 dúvidas ainda sobre esta questão dos médicos que eu gostaria de repor à Manuela, porque acho que com as dificuldades que hoje se tem em arranjar um médico, em arranjar uma simples receita, acho que haveria coisas se calhar que as pessoas também gostavam de saber. Eu já sei que eu já perguntei, ela já me disse, mas eu acho que há aí pessoas que estão na mesma situação que eu, ou seja, um bocadinho de pés e mãos atadas acerca de médico.
Pois que os médicos de família, infelizmente, deveriam de ser cada vez mais, mas são cada vez menos na parte pública. Ok. E agora brincando um bocadinho, os médicos de família acabaram por beber Red Bull. Criaram asas. Ok, então vamos terminar esta hora com a voz de Reptília, aliás, com o som das Reptília, a Canção do Tempo, agora sim, a Canção do Tempo, e aqui fazemos então o ponto de passagem para a segunda hora, que será a terceira hora do programa, para a segunda hora na conversa que vamos continuar a ter com a Manuela Eu Rego. vou ter aqui a ousadia de dizer uma coisa que ainda não disse à Manuela, mas vou dizer. As linhas estão abertas, se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta, eu penso que ela estará disponível para poder responder alguma coisa sobre o Monte Pio. Não façam perguntas indiscretas à senhora, calma. Mas pronto, só depois das 11 horas então. Então ficamos com as Reptília, a Canção do Tempo. Até já, depois das 11 a gente regressa. A rádio feita a pensar em si. Fim de semana. Qualquer criança, eu cantaria a minha canção.
quero aquela estrela e nós continuamos aqui com a nossa estrela, pois é verdade, é o Monte Pio Soares Mendes Abrantina, é assim, ai que barbaridade toda, mas também não interessa. Vamos desejar aqui um bom dia para quem hoje ainda não o fizemos, para aquele auditório que nós sabemos que está lá do outro lado do mundo e que nos ouve através do www.radiotage.pt e sabemos... .com. .com, está bem. Eu continuo tudo baralhado. E como diz o outro, nós sabemos que pelo menos na Suíça, na Alemanha e no Luxemburgo temos esses ouvintes porque temos eco deles. E de Polónia também. Já que há dias que telefonaram da Polónia, não te esqueças que na Polónia também estás a ser ouvida. É verdade, sim senhora. Mas nós continuamos aqui com a Manuela Ruivo e eu disse que tinha mais uma curiosidade para que ela me possa satisfazer e vou fazer. Já sabem que as nossas linhas telefónicas estão à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta sobre o Monte Pio. Não esquecer que é o 241890616 ou 617. Exatamente. Ela estará aqui para esclarecer alguma dúvida sobre o Monte Pio. Estão às horas, não façam perguntas indiscretas à senhora, certo? Bem, vamos lá ver se nós temos que nos zangar. Ora, então, vamos lá continuar. Eu agora o que queria perguntar à Manuela é o seguinte, já falámos aí nas mais-valias dos médicos de família, das especialidades e dessas coisas todas. Eu tendo necessidade de fazer um exame, umas análises, uma ecografia, uma coisa dessas, os vossos médicos passam esses exames nas credenciais normais, que nós trazemos do posto médico, do hospital, ou têm um papelinho, eu não tenho, quando chego para fazer, não tenho desconto e tenho que pagar na totalidade? Bom, eu penso que a Anabela se está a referir aos meios complementares de diagnóstico. Exatamente, isso mesmo. Muito bem. Então, eu há bocadinho tinha referido que o mutualismo e a nossa mutualidade constituía um complemento aos serviços prestados pelo Estado, certo? E também tinha dito que não tínhamos fins lucrativos e que o nosso objetivo, visamos o auxílio mútuo, portanto é uma mutualidade, ou seja, existem associados e têm mais-valias. E essas pessoas que em situação de carência, especialmente as pessoas em situação de carência, visando a melhoria da qualidade desses mesmos beneficiários. O que é que isto pretende? Pretende, portanto, complementar o sistema de saúde, mas ao mesmo tempo temos nele um parceiro. E a pergunta concreta que a Anabela me fez em relação aos meios complementares diagnósticos, os tais famosos MCDTs, funcionamos da mesma forma como funciona, como vai para ser mais prática para todos os ouvintes entenderem, funciona como funciona um médico de família no Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, faz conta que eu fui ao médico de família ou de saúde. Trago lá a credencial verdinha na mesma. Exatamente. Não são todos, existem algumas especificidades, mas que agora não vou... Mas isso também no sistema normal existe, pronto, não é? Portanto, exatamente. Ou seja, os associados que queiram ir ao Monte Pio Abrantes de Soares Mendes, à clínica que temos em Abrantes, e utilizar a clínica geral, para além de serem atendidos pelos nossos médicos que já referi há pouco, temos também a funcionalidade do receituário, que é intimamente ligada, não é? Intimamente ligada, e portanto, uma pessoa que tenha uma doença crónica e que tenha como médico de clínica geral um dos nossos médicos assistentes, portanto, começa a criar determinados hábitos e começa a passar com alguma assiduidade, tendo uma facilidade de resposta em termos desse receituário muito maior do que uma especificidade de ter que ir a um médico, um cardiologista, um oftalmologista, passa nos nossos médicos e é uma forma expedita de obter a sua receita. Pegando no receituário, portanto, eu deduzo, pelo que me acabou de dizer, que, à semelhança do que acontece com os meios complementares de diagnóstico, o receituário também é como participado, as receitas passadas pelos vossos médicos são idênticas às do Sistema Nacional de Saúde. São iguais? Ou seja, são as mesmas receitas. Ou seja, tem o mesmo tipo de comparticipação que tem as... É igual, é igual. Ou seja, hoje em dia, então, desde que nós entramos, desde que esta direção entrou para a direção do Monte Pio Abrantes de Soares Mendes, fizemos uma implementação
tivemos que nos adaptar e que modernizar, porque toda a receita, está tudo informatizado. Portanto, neste momento, funcionamos, digamos, em rede com... O SNS. Exatamente. SNS, não é? Ou seja, eu posso ir hoje a uma consulta só para pedir uma receita, isso tem um custo. Mas posso ter que ir à consulta mesmo, tem-me outro. Eu não vou buscar uma receita, como se costuma dizer agora assim, de grátis. Eu tenho também que pagar a receita que o médico me passou. Igual ao Sistema Nacional de Saúde. Exatamente. É exatamente igual. Mesmo em termos de verbas, neste momento, o valor é igual ao Sistema Nacional de Saúde. Outra coisa que eu lhe queria perguntar, numa necessidade de que, como nós sabemos todos, os médicos de família são escassos, como eu brinquei ainda há bocado, beberam um Red Bull, e eu recorro à clínica, pronto, o médico é exatamente a mesma coisa, faz-me as mesmas coisas. E na questão de que eu tenho uma necessidade de uma baixa, ele pode-me passar ou tenho que ir outra vez para a fila do Sistema Nacional para conseguir essa baixa? Pois, aí é uma questão, nessa matéria nós não estamos habilitados a passar baixas médicas. O que, se me é permitido, não está muito correto, porque o médico é o mesmo, não é? A carteira dele está avalizada na mesma coisa, trabalhando num lado ou trabalhando no outro, não é? Pois, mas isso são restrições, portanto a malha é mais restritiva a esse nível e, portanto, são situações que nós temos que respeitar. Exatamente. Já agora, se me permite, faz favor. Em relação, quero-vos dizer uma coisa, dar-vos nota de uma situação muito importante que também foi feita por esta direção, estamos em maio, ainda este mês, que tem a ver com o seguinte, a rede MUT. E o que é a rede MUT? O nosso Montepio Abrantino Soares Mendes, integrou uma rede de saúde. E essa rede de saúde é composta por quê? É composta por todos os Montepios que prestem assistência médica e que estão espalhados por todo o país. Ou seja, o associado do Montepio de Abrantes terá irá ter um cartão, e esse cartão dá-lhe a possibilidade de, naquelas especialidades que o Montepio Abrantino Soares Mendes não tenha, de as utilizar noutra clínica mutualista, noutro sítio qualquer do país. Portanto, é mais um serviço que a nossa associação, em rede com outras mutualidades, vai prestar aos nossos associados. Ou seja, passamos a ter um serviço médico em rede, tal e qual como andam por aí agora os multicares, os medicares, essas coisas assim do género. Exatamente. Não sei se processará exatamente nos mesmos moldes, mas a nossa rede funciona como eu acabei de explicar. Os nossos associados, por serem nossos associados, aí com o cartão de identificação, se existir alguma especialidade que nós não tínhamos aqui, por exemplo, na cirurgia, os nossos associados dirigem-se a outra mutualidade e têm os mesmos, podem ir... Tem os mesmos benefícios como se fosse aqui. Quando se fosse aqui. Ou seja, isso também é válido numa situação de férias. Eu vou de férias para qualquer situação. Era isso que eu ia dizer. Nós estamos a passar férias noutro sítio e temos um SOS. Podemos pôr que estamos identificados e podemos ir a outra mutualidade em qualquer parte do país, desde que seja aderente desta rede de mutualidades. Que cada um irá receber a sua devida, digamos, um catálogo, digamos assim, de quais são os serviços. Isto é uma situação é uma situação muito nova, está a acontecer neste momento, portanto, ainda não foi transmitido, estou-vos a dar em primeira mão
e aos ouvintes da Rádio Tágide que sejam associados do Montepio Abrantino Soares Mendes. Esta situação é uma nova, é em primeira mão, portanto, os nossos associados podem usufruir deste novo serviço. Senhor, então se foi uma informação muito ligeirinha, e vou utilizar o termo de ligeirinha porque tem a ver com o nome da música que vamos passar. Agora fazemos aqui uma pausa e para ver se aqui há uma tosse que anda para aqui a pairar no ar se alivia entretanto. Então vamos ouvir um bocadinho o Diabo na Cruz com o tema Dona Ligeirinha e vamos ver se ligeirinha a tosse vai embora. Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para dar contigo. Larga lá o osso ao final do ruidor. Haja algum bom senso, Dona Ligeirinha. Olha que o comércio afugenta muita gente. Antes da chegada, ouça o que eu lhe digo. Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para dar contigo. Larga lá o osso ao final do ruidor. Haja algum bom senso, Dona Ligeirinha. Olha que o comércio afugenta muita gente. Antes da chegada, ouça o que eu lhe digo. Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Largar o que ama mal, levou à perna. Quer agora imitar o seu bom pai. Oh, ai, tanto orgulho numa só mulher moderna. Oh, ai, que hora corre, hora cai. Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo. Larga lá o osso ao final do ruidor. Haja algum bom senso, Dona Ligeirinha. Olha que o comércio afugenta muita gente. Antes da chegada, ouça o que eu lhe digo. Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Ligeirinha, a tosse parece que já foi pelo Tejo abaixo e ela já está aqui recomposta. Então vamos passar novamente a voz. Não sabe sempre muito tempo. Mas pois, mas vamos lá ver se ligeirinha tu continuas aqui. Vamos lá. É isso. Eu ia agora pegar aqui na conversa que a Manuela estava há pouco a dizer, de poder procurar outro Montepio. Então, e qual é o mais próximo aqui do nosso? Assim, imediato, qual é o mais próximo? Se eu não estiver aqui, qual é o mais próximo? O mais próximo, muito próximo, é Torres Novas. Também não está assim tão longe. Não, está meia hora de carro. Exato. Dentro da lei. Então e agora, como já sabemos mais ou menos como funciona, como sobrevive, diga-me uma coisa, já temos aí, porque a Manuela já deixou aí no ar 2 ou 3 novidades que irão aparecer, não é verdade? Uma é muito nova, portanto, os associados do Montepio Abrantino Soares Mendes estão a ter nota delas, estão a saber pela primeira mão através da Rádio Tágide. Estaria nacional pelos microfones da Rádio Tágide. E portanto, porque como ainda o cartão não está feito e não está ainda colocado uma brochura com todos os Montepios que aderiram à rede MUT, os nossos associados ainda não tiveram esta informação. A todo momento irão tê-la, mas de qualquer das maneiras... Agora já tem. De qualquer das maneiras é muito importante, porque nestes momentos que nós estamos a viver de grande carência a nível na área da saúde, é extremamente importante nós mutualidade e o nosso movimento, que especificamente no cariz médico-medicamentoso e enfermagem, portanto há outra situação que nós a todo momento vamos tentar orientar para ter também um enfermeiro disponível para fazer, digamos,
medições tensões arteriais, curativos mais rápidos, pensos, etc. Para dar o apoio até a célebre injeção que se vai buscar ao médico, não é? Mas o que nos têm solicitado é exatamente esse tipo de... A piquinha. A piquinha. Antigamente havia quem fosse a casa dar, agora já não há. Pois. Já vão passar a ter, porque vão ter uma unidade móvel, vão passar a ter a piquinha em casa também. Mais essa unidade móvel. Ou seja, é uma instituição com 157 anos e mais 157 anos, é só novidades, não param. É o perdurar no tempo destas grandes instituições que foram feitos por homens e mulheres extraordinários que deram o seu tempo para que ela chegasse até aqui e, portanto, muito nos orgulha estar aqui e com estas novidades, digamos, no apoio de cariz social aos mais carenciados e não só, e com estas perspectivas de avançarmos para junto das pessoas mais necessitadas. É a nossa obrigação poder fazer este tipo de serviço à população. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer um bocadinho disparatada, mas eu acho que não é. É assim, o busto que está à frente do Monte Pio é de Raimundo Soares Mendes, não é? Sim. É um orgulho todos os dias entrar naquele edifício e olhar para o lado e ver ali o primeiro timoneiro? Sim, mais do que isso, é sentir e entrar no Monte Pio, respirar a história. Porque quando nós entramos, eu não sei se já tiveram a oportunidade de entrar no Monte Pio, quando entramos, aquele salão nobre que está repleto, que é lindíssimo, está repleto de fotografias de todas as pessoas que de alguma forma contribuíram de forma indelével para marcar e para fazer com que o Monte Pio ainda exista hoje em dia, respira-se história e nós temos a obrigação de a manter. É nesse espírito que eu estou a dizer, olhando para aquele busto, tendo a consciência, venho aqui fazer o melhor que ele aqui deixou, não é? Sim, todos os dias o que nos move, e já agora deixe-me fazer referência aos nomes que integram a nossa direção. E ele perguntar quantos elementos eram e quem eram. Na nossa direção, eu sou Presidente da direção, o Dr. Alfaiate e a Dra. Susana Martins, o Dr. José Manuel Simões de Carvalho, a Dra. Angelina Ferreira, que também é aqui de Tramagal, a Dra. Ruth, que desempenha as suas funções diárias no CRIA, e a Dr. Ana António. Faleceu há pouco tempo um advogado que todos nós conhecíamos da nossa praça e que fazia parte da nossa direção, que era o Dr. Algarelhos, que também nos deu alguma ajuda em termos jurídicos. É jus faço-lhe uma homenagem a título póstumo, porque é uma pessoa que também já tinha participado noutras direções e que também, sempre que nós precisamos, nos deu o seu apoio. No Conselho Fiscal temos o Sr. Claudino, portanto o Dom de Abranfrio, um homem com muita experiência e que também já teve já fez parte de outros órgãos no Monte Pio, e na Assembleia o Dr. Valente, o Sr. Artur Cortês, que também fazia parte foi o último Presidente da direção, e o Sr. Bento Henriques. Portanto, um grupo de pessoas, todas elas com formação prática e outras com formação em determinadas áreas que nós entendemos esta direção que poderiam ser de maior utilidade para esta instituição e às quais nós recorremos com alguma assiduidade. Também existem outras pessoas que estão sempre muito disponíveis e, nomeadamente, o Dr. Otávio Oliveira, também um tramagalense, que nos tem ajudado sempre que necessário em todo o apoio e tem sido uma ótima ajuda e um ótimo mutualista, porque também faz parte da nossa associação. E esta associação tem quantos, portanto, estes são os diretores, as cabeças que movimentam e têm estas ideias e estas coisas, e funcionários, quantos têm neste momento? Temos duas funcionárias, 3 com a pessoa que nos ajuda a manter o edifício, que é a Maria José, que também é aqui da Tramagal, a outra Maria José, rapazote, e a Filomena, a Mena. Portanto, são as caras
que são as vozes, digamos, que todos os dias, quando ligam a marcar uma consulta, ou a desmarcar uma consulta, ou a dar ou conversar com os nossos, com as pessoas que precisam dos nossos serviços, com quem falam diretamente, e são elas também que dão apoio, todo o apoio logístico, todo o apoio burocrático, digamos assim, na instituição. Falando de uma outra situação que depois quero falar no futuro, quero saber quais são as iniciativas que o Montepio poderá ter para angariar fundos, tempo de, sei lá, de exposições, de coisas que eu sei que já foram feitas ao longo destes anos. Outra coisa que, só para terminarmos a questão de financiamentos e essas coisas todas, os médicos que estão lá são remunerados no fim do mês ou vão lá porque dão aquelas horas à tal questão do mutualismo e como é que é? Não, quem faz voluntariado é a direção. A direção faz voluntariado, portanto estamos lá graciosamente a dar um contributo para a nossa sociedade, para a sociedade abrantina. Os médicos que estão lá estão a prestar um serviço. Os médicos que lá vão prestam um serviço. A outra questão que me colocou, como é que vamos angariar fundos? É uma ótima questão. Desde já, quem quiser ajudar e quem quiser contribuir e quem quiser ofertar o Montepio, não é só necessário dinheiro, portanto, nós precisamos de fazer obras. Se existir alguém voluntarioso que tenha a vontade de poder nos ajudar nas nossas obras, é muito bem-vindo. A breve tempo, nós também pretendemos, para além de colocar a história do Montepio, e nós temos um espólio enorme que está no acervo da nossa biblioteca, que em 1988 um presidente da direção protocolou com a Biblioteca de Abrantes e colocou todo o nosso acervo na biblioteca. Portanto, esta direção também é uma novidade, e dou aqui em primeira mão, pretendemos compilar toda essa informação e fazer um livro para futuramente termos compilado não só em documentos avulso, que é o que existe hoje em dia e que estão preservados e estão catalogados lá embaixo no fundo local, que mais do que isso, traduzi-los num livro para que fique ali compilado a história até hoje, até 2013, do Montepio Abrantino Soares Mendes. Pretendemos colocar esse livro provavelmente à venda e com ele também fazer alguma mais-valia, algum encaixe financeiro, se bem que não está fora de questão podermos fazer concertos e podermos, de alguma forma, fazer a angariação de fundos dessa forma. Não, o Montepio teria material, coisas palpáveis para poder fazer, sei lá, um museu do Montepio? Já foi feito o nosso espólio, nós fomos uma casa de penhores, exatamente, por exemplo. Também me lembro disso em pequena. Existiam algumas coisas desapareceram e, portanto, não existem já. Não existe muito material, mas foi feito pelos 150 anos, ou pelo centenário do Montepio, uma exposição com algumas coisas, com algum do nosso espólio. Portanto, não será, isso era utópico dizer que tínhamos material para fazer um museu, mas teremos com certeza material para relembrar a nossa história e que, através de todo o material que já está lá embaixo no fundo local e de alguns objetos que temos em nosso poder, um dia talvez possamos colocá-los expostos ao público. Antigamente, eu sei que o Montepio, vamos voltar um bocadinho atrás porque me surgiu agora esta questão. Antigamente o Montepio
tinha, acho que era uma vez por mês, aqueles fornecimentos do álcool, os sócios iriam buscar não sei como é que vocês chamavam aquilo, mas lembro-me de ser pequena e das pessoas irem buscar a garrafinha do álcool, a garrafinha do mercúrio, não sei o quê. Neste momento, isso já não é viável. Claro, ou ainda é viável? Ainda é um serviço que prestamos aos nossos associados, não é mensal. Eram os primeiros socorros, não era o que não se é chamava? mensal, não é mensal, é trimestral, semestral, que fazemos, que existe a quantidade de álcool atribuída a cada associado. Portanto, continuamos, é simbólico, é um simbolismo, mas as pessoas, existem pessoas que vão buscar o álcool ainda. Muito bem. Eu lembro-me de algumas atividades do Monte Pio, porque sempre morei ali perto, e a minha mãe, por acaso, era associada do Monte Pio, e então lembro-me de algumas atividades, era essa questãozinha de ir buscar o saquinho dos primeiros socorros, que se ia lá buscar. Era uma coisa engraçada, e lembro-me também desta questão que a Manuela falou há pouco, de quando havia algumas dificuldades. Agora há as casas de compra e venda de ouro. Antigamente ia-se lá, eles pesavam, emprestavam o dinheiro e ficava lá o ouro, e quando tinhas ias devolver o dinheiro e eles devolviam-te o ouro. Eu lembro-me dessas coisas. Isso aqui é uma casa de penhores. Exatamente, eu lembro-me que era realmente... Tu vendes o ouro, já não voltas a vê-lo mais. Exatamente, mas ali não, ali deixava-se, eles pesavam, davam, sei lá, 1000 escudos, 2000, o que aquilo valesse, e aquilo depois tinha um prazo para se ir buscar, senão... Quando se fosse pescar, eles devolviam aquilo que era teu, ficavas com uma senhazinha. Eu lembro-me disso, era pequena, e lembro-me realmente da casa de penhores do Monte Pio, e sempre me lembro do Monte Pio ali naquele sítio. Sempre ali. Olha, quando eu cá cheguei há 20 anos já era ali. Sempre dele naquele sítio. E sempre tive a ideia que era uma instituição realmente credível e com bastante de ajuda, mesmo de ajuda. Não sabia, era que realmente tinham agora tantas valências e tantas coisas, tantas diversidades que não tinham há uns anos atrás. Já sabemos do carrinho que vamos pôr por aí pelo Conselho. É bem à semelhança da antiga biblioteca, não é? É bem à semelhança da antiga biblioteca da Globente, que ia às aldeias levar os livros, agora é boa saúde. Exatamente, mas nós temos que nos adaptar às circunstâncias, aos tempos. E, portanto, se os tempos exigem e se os nossos associados necessitam do entreajuda, a entreajuda que nós podemos prestar, é aí que nós podemos fazer a diferença. Pegando na questão do kit só... Vou só fazer aqui uma pergunta, e a Manuela vai já olhar para mim assim com os olhos muito abertos. E ainda há, ainda nota, contactando com as pessoas que têm essa valia, ou que, por exemplo, pronto, que estudaram para poder fazer esses auxílios, acha que ainda há esse mutualismo dentro das pessoas, essa vontade de ajudar, de agora não vou ali beber um café nem jogar 2 cartas porque tenho que ir ali fazer umas horas para ajudar? Olha, Anabela, eu ontem tive uma semana super difícil, ontem tive um dia muito complicado e hoje levantei-me com todo o gosto para estar aqui convosco, para vos dar esta entrevista, e isto é o reflexo da vontade que eu e que esta direção tem de dar essa resposta concreta à sua pergunta. Ainda existem. Estas pessoas que fazem parte desta direção são pessoas que estão sempre disponíveis para ajudar. Mas eu não estava a falar na direção, eu estava-lhe a falar naquelas pessoas que precisa, no fundo, está certo que há uma troca ali, eles são profissionais e recebem por estar ali, mas aquela questão do boa vontade, já fiz 10 horas ali, também não é por mais 50 euros, não quero, ainda há essa solidariedade dentro das pessoas? Existem pessoas muito boas e cada vez mais eu ao longo da minha vida tenho constatado que existem pessoas efetivamente boas e que quando lhes pedimos e quando são solicitadas não têm, a resposta é com a ação. É ajudar e é disponibilizarem-se para ajudar o próximo. Ainda não olham aos euros, já não olham bem aos euros. Efetivamente, estamos a viver momentos de grande dificuldade e as pessoas que trabalham no Monte Pio são recompensadas monetariamente. Todas as funcionárias funcionam assim. Agora, fazem mais do que a
suas horas de trabalho, todas lá. E estão sempre disponíveis, e estão sempre, está-se a referir às pessoas que trabalham diretamente, Exato, não é? exato. E estão sempre disponíveis e são pessoas que vestem a camisola do mutualismo, nomeadamente a MENA e a ZE, são pessoas voluntariosas e que já há muito tempo trabalham naquela instituição, conhecem bem o cariz social e o cariz de ajuda que aquela instituição tem que ter. Só o facto de ter dito aí uma expressão que disse, isso reflete tudo. Vestem a camisola do mutualismo. Isso diz tudo. Porque quem não veste a camisola não vale a pena. Sim. Portanto, se elas vestem a camisola, quer dizer que estão mesmo, São empenhadas. independentemente de receberem o ordenado ao fim do mês ou não, estão disponíveis para mais alguma coisa. Isso é que é vestir a camisola. As pessoas têm que sobreviver e, portanto, é legítimo que tenham um retorno Claro. daquilo que fazem. Nós estamos a falar, e muitas direções, noutros Montepios, também são gratificados monetariamente. Nós aqui não. Fazemos damos o melhor que temos, ou tentamos dar o melhor que temos, para fazer aquilo que estiver com estas ideias que queremos pôr em prática, com esta vontade e com este empenho de fazer melhor, e que, como conhecemos muito bem o Conselho, o nosso objetivo, e conhecemos o Conselho e conhecemos quais são as necessidades que as pessoas têm, e vamos tentar adaptar-nos, estamos a tentar adaptar-nos às necessidades das pessoas e ir ao encontro das suas necessidades. É um grande desafio que nós temos pela frente. Faltam 5 minutos para o meio-dia. Estamos aqui há 2 horas com esta estrela que é o Montepio Soares Mendes. Só que eu colocar uma questão Eu deixaria- última, não, antes disso. Então vá. Pegando novamente na unidade móvel. Porque Muito bem, fiquei com ela porque acho louvável. Porque antigamente havia o médico da família que a aldeia, lembro-me do João Semana, que ia sentado no o João Semana, mas por acaso estava-me a lembrar de um outro que também era escritor, que deu uma série há uns anos atrás na televisão e que agora me está a esquecer o nome dele. Que uma linha para as aldeolas. Mas, Paulo, oxalá tenhamos engenho, arte e saúde para conseguirmos implementar este grande objetivo que nós temos. Sim, sim. Porque, efetivamente, se o conseguirmos implementar, eu tenho a certeza absoluta que será com muito agrado que os associados do Montepio o receberão. É aí que eu queria chegar. Chega lá. A carrinha vai às freguesias, às aldeolazinhas do nosso concelho, algumas bem escondidinhas lá atrás do monte. Vai só aos associados ou vai à população em geral? Nós não podemos querer o mundo logo. Nós estamos a criar um serviço para os associados do Montepio Abrantino Soares Mendes. Portanto, serão bem-vindos todas as pessoas que se quiserem fazer associados do Montepio. Ou seja, nós precisamos de associados para implementar todas as nossas ideias, mas têm o retorno do serviço que nós lhe queremos dar. Portanto, estamos aqui, nós precisamos de associados para sobreviver, porque só sobrevivemos à conta da cotização desses mesmos associados. Exatamente. Mas em troca disto, nós vamos querer ter a visão de conseguir colocar ao serviço dos nossos associados um serviço fundamental que é a saúde. E, portanto, são bem-vindos, espero que consiga, de alguma forma, criar a necessidade nas outras pessoas que não são associadas do Montepio para se tornarem associadas, que são bem-vindas ao nosso movimento, ao movimento associativo mutualista que existe em Abrantes há quase 200 anos e, portanto, não é só em Abrantes, peço desculpa, eu vou retificar, porque nós, o nosso objeto, digamos assim, não é só o território do nosso concelho. Nós temos associados de Mação, do Gavião, de Ponte Sor, de Constância, Abrantes, Sardual também? Sardual, penso que não nos escapou nenhum. Portanto, contemplamos os concelhos limítrofes. E não é, ou seja, não é só o território de Abrantes, não estamos a falar só do concelho de Abrantes, só das freguesias de Abrantes. Nós estamos a falar do território que está à nossa volta. E, portanto, é para além
do Concelho de Abrantes. E é óbvio que se existir alguma situação SOS, eu tenho a certeza que não será dito que não, e automaticamente essas pessoas se farão associados no Montepio. Mas mais do que isso, essa equipe móvel funcionará como funciona agora às portas do Montepio. Se uma pessoa que não for associada quiser utilizar os nossos serviços, poderá utilizá-los da mesma forma. O montante a que tem que pagar, e com certeza será diferente. Exatamente. Não temos ainda presente esses montantes. Ora, nós estamos em cima do meio-dia e eu vou fazer aqui uma maringância porque... Corta aí, que eu preciso aqui de mais 2 perguntas aqui à Manuela. Por que não, vou-lhe dar uma ideia, por que não tentarem aquele serviço de transporte de doentes? É tão difícil conseguir-se levar alguém, o bombeiro porque não pode, a Cruz Vermelha porque não dá mãos ao serviço. Anabela, deixe-me dizer, há bocadinho perguntava-me se havia pessoas que entravam no espírito do mutualismo, de dar. A Anabela acabou de ter uma proatividade que tem na sua gênese o espírito mutualista. Esta ideia é óbvio que nós não conseguimos chegar a todo lado, claro. Só estamos a iniciar agora. Claro. E já fizemos, nós quando chegámos aqui, tínhamos a nossa instituição, em termos físicos, num estado de alguma degradação, que tivemos que voltar, tivemos que dar um passo atrás para tentar manter o edifício. Ainda nos espera um grande caminho pela frente, porque as obras que temos para fazer no edifício principal do Montepio Abrantino Soares Mendes são avultadas. O outro objetivo que temos, o outro eixo daquilo que nos move nesta candidatura, de tentar, que será o mais difícil para nós de concluirmos nesta candidatura, fazer a outra clínica, digamos, para dar uma maior resposta, mas é execuível a unidade móvel, e a unidade móvel depois poderá avançar de acordo com aquilo que tivermos, com a procura que tivermos, com a necessidade que tivermos. Eu falei nesta questão porque esta semana, por acaso, numa outra atividade que tenho, e não é segredo para ninguém onde é que trabalho, não vale a pena estar a referir, mas eu necessitei de um transporte a uma clínica e foi incrível que desde Constância, Sardual, Abrantes, Cruz Vermelha, eu não consegui arranjar o transporte porque estava tudo ocupado e optámos por pegar na pessoa que tínhamos que transportar. Está em cima do sinal horário? Vai, avança. Agarrámos na pessoa e acabámos por optar por metê-lo no carro da filha. Quer dizer, o que não foi tão confortável, mas tinha mesmo que ir àquela consulta. E daí, como estava a falar na questão da unidade móvel, eu lembrei-me dessa. Seria também, se calhar, uma valência que vos daria algum capital, porque transportar também leva dinheiro, não é? Já existem pessoas, já existem instituições que fazem esse serviço no nosso concelho. Poderá ter sido uma situação pontual que não tivessem resposta para esse tipo de serviço. Nós não nos propomos a ir por aí. O nosso objetivo neste momento não será o transporte de doentes, será sim o prestar o serviço médico e no loco, no território, no local onde aquela pessoa, naquela freguesia, esteja. Portanto, não vamos por aí. A Brancop, em Tramagal, a sua empresa de construção civil e obras públicas. Rádio Tágit é meio-dia. A hora certa é oferecida pelos relógios Timberland. Precisão e qualidade. Agente oficial Orivesaria Heleno, em Abrantes e Ponte de Sor. Pois é, é meio-dia e vamos então a despedir-nos aqui da nossa convidada. Tínhamos muito mais para poder falar com a Manuela Ruivo e o Montepio Abrantino. É uma história realmente, se calhar não, com toda a certeza, invejável e inigualável. É difícil manter quase 200 anos de alguém que tenha espírito de ajudar o outro.
E neste momento as coisas estão assim um bocadinho que o seu Passos Coelho não deixa, mas pronto, está bem. Passos Coelho ou a Troika, não interessa quem é que é. Passando o Sr. Passos Coelho. Manuela, deixava-lhe os microfones da Rádio Tágit e estas 2 horas que passámos aqui a apresentar e a explicar o que é o Monte Pio Abrantino. Acho que na nossa parte foram muito bem esclarecedoras e muito boas. Foi um grande prazer e um grande gosto tê-la aqui connosco. Deixe-lhe os microfones para dizer aquilo que quiser sobre o Monte Pio e faça lá a angariação e uma campanha de angariação de fundos, no fundo de fundos, que os associados acabam por ser os fundos do Monte Pio. Muito bem, dizer-vos à Anabela, ao Paulo e ao João que foi com gosto que representei aqui esta instituição, que é com grande orgulho e com grande sentido de responsabilidade que aceitei este desafio. Espero estar à altura de o levar pela frente, de terminarmos o nosso mandato e de efetivamente marcar o nosso mandato. É aqui que nos sentimos bem, é servir a nossa população e são todos bem-vindos, queiram associar-se ao Monte Pio Abrantino de Soares Mendes, queiram fazer parte desta grande família e utilizem e sirvam-se dos nossos serviços, especialmente na área da saúde, que é hoje em dia, e nomeadamente em relação aos médicos de família, cada vez um bem mais escasso. Os nossos médicos, que eu já fiz referência, são extremamente cuidadosos e desempenham com muita qualidade e com muito profissionalismo as suas funções. São bem-vindos, serão bem-vindos à nossa família. Mais uma vez vos digo, disponham qualquer coisa que precisem ou de algum esclarecimento. Obrigado aos microfones da Rádio Tágit por este convite, por este momento que tivemos aqui em família, partilhando aquilo que já fizemos, aquilo que queremos fazer e, portanto, como a Anabela referiu e muito bem no início, sabemos muito bem para onde queremos levar o Monte Pio Abrantino de Soares Mendes e queremos colocá-lo de uma maneira prestigiante ao serviço da nossa comunidade. Bem-haja, um grande beijinho e muitas felicidades para o Monte Pio Abrantino. Obrigada. Obrigado pela presença.